depois eu vim nascer numa família em que minha avó materna era espírita kardecista e minha avó paterna era uma benzedeira e uma bruxa, porque a avó era uma bruxa. E o meu pai, ele era da Umbanda e acabou levando minha mãe para Umbanda. E meu pai era médium de incorporação e minha mãe era cambone dele. Então, eu nasci, na verdade, nesse meio e me distanciei deste meio. Por algumas vezes voltei e fui conhecer um pouco de outras religiões. E por volta dos meus 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu conheci a igreja evangélica, eu me converti, fui batizada na igreja batista, depois eu me batizei não foi batizado, foi aclamação que eles falam na igreja do Nazareno. Então foi ótimo, porque é uma fase, né, da adolescência em que eu poderia estar metida em drogas, mas eu escolhi me meter na igreja, né? Mas depois me casei e me afastei da religião evangélica e fui levando minha vida, né, com os meus filhos. Tive os 2 filhos, um seguido do outro, eu não tinha tempo para mais nada. Mas ainda tinha muito preconceito da parte holística, da parte espiritual, tanto que quando o pai das crianças chegou com câncer, eu não quis nenhum tratamento espiritual. Foi me oferecido um tratamento num centro, né, espírita Perseverança, e eu neguei. Eu recebia as rosas, né, desse centro espírita e eu jogava as rosas fora. E depois de um ano ele faleceu. É o assunto que eu falei anteriormente sobre a casa doente, que depois de muitos anos eu vim perceber que a casa fazia isso. E aí, depois de um ano que ele faleceu, a Amanda, minha filha, com 6 anos na época, apareceu com câncer. E aí, uma amiga minha, Elaine, falou: você vai no centro espírita levar essa menina. E eu falei: eu não posso levar ela no centro espírita, eu não acredito nisso, eu vou pro inferno. E ela falou assim: você vai fazer igual Testemunha de Jeová, que vai deixar uma pessoa morrer porque não pode doar sangue? E naquele momento, por muito amor à minha filha, eu falei: se eu tiver que ir pro inferno para curar a minha filha, eu vou. E aí foi onde tudo começou. Vem cá. Ela tinha 6 anos e hoje ela tá aqui com 16. Então, a Amanda começou a fazer tratamento com a dona Guiomar, lá no Centro Perseverança. Ela começou a fazer o tratamento com a dona Guiomar. Nisso, a gente teve conhecimento de uma cirurgia espiritual, né, do Dr. Fritz. Nós fomos para tentar evitar uma cirurgia na perna da Amanda. Daí depois me indicaram um outro centro, que era um centro de Umbanda. Eu fui. Aí eu fui, levei a Amanda e comecei a frequentar. Passou uns dias ali, né, uns 2 meses no máximo, o pai da casa me chamou, falou: se você quiser, vem aqui no como chama? Desenvolvimento mediúnico. Eu fui. Lá vai a Fátima. E aí, vamos chamar os boiadeiros? Tá, eu lá ouvindo as músicas, de repente, vamos chamar o Preto Velho? Eu levantei e falei: vamos! Começou ali tocar o atabaque e veio a Preta Velha. E aí, minha filha, não teve mais volta. Entendeu? E aí, voltando na casa, eu me mudei dessa casa porque eu fui assaltada, né? E aí, logo que eu me mudei, eu descobri o câncer da Amanda. E me mudei. Depois de um tempo, morou uma família na casa. E o moço lá, de 40 anos, teve uma doença do nada e morreu. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí veio uma outra família, uma senhorinha que tava lá, teve um problema de saúde. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Porque eu ia muito no
Ah, vamos benzer, vamos fazer isso. Eu falei, não, não é só espiritual isso, tem alguma outra coisa. Então foi aí que eu descobri que existia a geobiologia, as rachaduras do solo, os tratamentos radiestésicos. E conversando com a minha irmã Priscila, que é Casa Doente, conversando com a Priscila, ela falou, a gente faz isso na radiestesia genética. Eu falei, quê? Como assim? Aí eu fui atrás, né, da radiestesia genética na Patrícia Bortoni, e eu, sem condições financeiras, não conseguia fazer o curso, levou um tempo para eu conseguir fazer o curso da Patrícia, e eis que eu faço o curso da Patrícia. E aí eu já estava no mundo de orixás, e aí eu entro no mundo da radiestesia, um lado um pouco mais científico. E foi aí que eu uni tudo. Então, posso dizer que tem mesmo muita ligação aí em tudo isso. E olha só, e ela conheceu a radiestesia genética através da acupuntura. Então, quando eu digo, gente, é que tudo isso que eu fiz é canalização, mas é base também de muito estudo, de muita vivência e de coisas que aconteceram na minha vida. Bom, aí voltando àquela casa, né, só para não deixar assim no ar, aquela casa foi tratada pela radiestesia, depois veio mais uma família, a família que morou lá se mudou porque comprou um imóvel, ou seja, ela prosperou e não teve mais casos de doença na casa desde que eu entrei com a radiestesia. Muito estudo e toda a história de vida foi assim que surgiu. E quando eu parei, hoje eu não tenho ligação com casa espiritual nenhuma. Eu saí do centro, né? Esse centro, depois eu trabalhei como médium de incorporação, assim como meu pai fazia, né? Quando eu era muito pequena. Só que eu não entendia e eu não gostava de não entender certas coisas e as pessoas não me explicarem. Então foi quando eu decidi que jamais as pessoas iriam me enganar espiritualmente e eu queria estudar. Então foi aí que eu conheci o Alexandre Comino e eu fiz o meu curso de teologia de Umbanda com ele, fiz o meu curso de magia divina com ele. Eu só não fiz um curso de sacerdócio, porque pode ser que um dia eu venha fazer, mas porque hoje eu gosto de pregar a liberdade e a maneira de cultuar a energia, o trono, o orixá, seja lá o que você achar que de uma maneira livre, né? E eu gosto de falar com as pessoas de maneira livre, como radiestesista e não como mãe de santo. Então eu deixo a parte de sacerdócio, de teologia para eles, né? O meu mundinho aqui é outro, meu mundinho é diferente. A vida vai nos encaminhando e assim, muitas vezes a gente não entende o porquê que a vida tá fazendo aquilo com a gente. Mas ela faz, né? E depois, o legal é passar o tempo e a gente entender o porquê que a vida fez aquilo. Saber que aquilo não foi à toa, né? Quando a Amanda ficou doente, eu resolvi... Tem fácil o seu book lá? Pega lá. Eu resolvi o seguinte, eu falei, ok, a situação é essa, eu não tenho como mudar isso. Eu tenho duas maneiras de passar por essa situação. Ou eu vou ficar me lamentando, ou eu vou levar essa fase da melhor maneira possível. Eu resolvi levar da melhor maneira possível. Então, eu não falava de doença, eu não falava de morte. Eu ia para a clínica de quimioterapia, onde eu via crianças sofrendo, crianças morrendo, né? E aí, isso aqui é a prova. Isso aqui foi antes da cirurgia que ela fez na perna dela, que praticamente ela foi, vamos falar, mutilada, né? Ela hoje tem uma diferença de mais de 11 centímetros em uma perna e outra. Ela ficou 1 ano sem andar, em cadeira de roda, e fez quantas cirurgias no total? Mais de 10 cirurgias, ela já nem lembra mais.
E eu levei isso daqui pro médico dela na clínica e ele falou: Fátima, eu nunca vi uma mãe como você. E as médicas lá falaram: que coisa linda, como você está levando essa situação, né? Então imagine vocês que eu não acreditava mais na cura dessa doença e aí eu vejo a minha filha com isso, né? Ó, coisa linda! Olha isso, ó. E hoje tá aqui, linda, maravilhosa, né? Olha que orgulho da mãe. E eu falei, eu vou ter essas imagens dela. Olha que coisa mais linda. No dia seguinte dessas fotos, ela tava com as plaquetas baixíssimas e foi internada para fazer transfusão de sangue e receber plaqueta. Porque a gente maquiou ela, então ela ficou coradinha e as plaquetas caíram. Foi fazer o exame e a gente teve que fazer as transfusões. Ah, cadê? Pega aquela da touquinha. Amanda levou numa boa. Aqui a touca da avó. Aqui a touca da vó Wanda. Aqui a touca da vó Wanda. Né? A vó Wanda fazia as touquinhas pra ela. E ela usava.